Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença de Deus, acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E desde já desfrutamos de um tempo de bênçãos, de edificação espiritual, de fé e comunhão. Tem início desde agora o culto do Senhor. E para tudo desfrutarmos da maneira adequada, para participarmos desta celebração da forma como é devida, para aurirmos de toda esta experiência o máximo proveito, usufruímos agora de um tempo de preparação, um tempo de introspecção, de recolhimento, em que levamos os nossos pensamentos ao alto, embalados ao som do prelúdio, que é realizado pela nossa querida irmã instrumentista, a organista Gisele Santana. Acolhamos ao prelúdio e desde já em espírito de devoção. Fechemos nossos olhos e elevemos nossos corações ao alto, em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom estarmos reunidos no Teu nome, podendo bendizer-te, podendo render-te louvores e adoração. Pois nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, que Tu és Deus Todo-Poderoso, o Deus que atua nas nossas vidas de forma ativa, que nos quer bem, que quer tudo de melhor para nós, Deus. E por isso estamos aqui, pois reconhecemos essa maravilha que vem de Ti e reconhecemos que Tu tens todo o poder para realizar todas estas obras, Deus. Nós Te pedimos, esteja conosco e recebe a nossa oração, mesmo que imperfeita, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é um Deus de amor, de graça e misericórdia, um Deus majestoso e cheio de glória. Por isso, o coro Aidéia Moraes cantará Ao Senhor Bendito, de Franz Schubert. Senhor,
você a tomar nas mãos a sua Bíblia e abrir comigo no Salmo de número 86. E faremos a leitura dos versos 1 a 10. Salmo de número 86, leitura dos versos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. O salmo que lemos nos fala sobre súplica, sobre confiança e inicia assim no verso 1. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Nesse momento de contrição, nós colocamos exatamente todas as aflições que passam no nosso coração, todas as necessidades que nós temos e estamos perturbados na alma. Também confessamos os nossos pecados, pedindo perdão por eles. Fazemos nossas súplicas pelos nossos queridos. Este é o momento. Se você puder, dobre seu joelho ou ao menos abaixe a cabeça e feche seus olhos, tendo a certeza de que o Todo-Poderoso está com os ouvidos atentos à sua oração. Falemos com Deus. A tua misericórdia, Senhor, é a causa de não nos vermos consumidos em nossos próprios descaminhos. A tua mercê é que nos sustém de pé. E te bendizemos, pois uma vez mais experimentamos, na tua graça, o renovo que advém de teu favor divino, do perdão que nos outorgas por amor de ti mesmo, de tua palavra e de teu Cristo. Te bendizemos, Senhor, pois no agir do teu Santo Espírito que habita os nossos corações, somos habilitados, uma vez mais, a toda sorte de boa obra. E o nosso desejo é vivermos consoante o teu querer, a tua vontade santa, para a glória do teu nome e para a bênção dos que nos cercam, para a nossa alegria. Portanto, Senhor, concede-nos do teu favor divino direção segura para a caminhada, que a tua boa mão siga conduzindo-nos pelo caminho que é teu, por veredas de justiça, por amor do teu nome, e que continuemos perseverando nesta senda até o dia final, quando desfrutaremos da plenitude da graça, na plenitude dos tempos, na plenitude do reino que é teu. Esta é a nossa prece, feita com humildade e fé, no nome santo de Jesus, o Messias prometido, nosso bendito Salvador. Amém. Haja paz na terra, a começar em mim. É isso que o coro Aidéia Moraes canta. Haja paz na terra, de Cy Miller e Jill Jackson, nas vozes do coro, conduzidos pelo reverendo José Mirabô, com acompanhamento ao órgão de Gisele Santana. Ouçamos o coral em espírito de devoção.
salmo que nós acabamos de ler afirma: Deus é grande e Ele opera maravilhas. O nosso Deus, Ele tem nos guardado, protegido e amparado. As nossas ansiedades são lançadas sobre Ele e Ele resolve todas as nossas questões. Por isso, nós ficamos felizes em participar da sua obra, em termos o privilégio de nos envolver com tudo aquilo que pertence a Ele. Por isso nós trazemos dízimos e ofertas ao gasofilácio com o coração cheio de gratidão e alegria. Você está vendo aí na sua tela como você pode participar, respondendo assim ao amor de Deus, também com os seus recursos. Você pode fazer o seu Pix, a sua transferência ou o seu depósito, de forma tranquila, abençoando assim o reino de Deus e expandindo através da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Quero te convidar a fechar os seus olhos para falarmos com Deus, consagrando assim dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Santo Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome em toda a terra. Nós nos alegramos, pois temos a certeza de que é o Senhor quem cuida de nós. E nos dás, Senhor Deus, o privilégio de participarmos do teu reino, das mais variadas formas, com o nosso tempo, com a nossa criatividade, com os dons que o Senhor mesmo nos dá e também com os recursos que vêm da tua bondosa mão. Nós te rogamos, Senhor Deus, que continue nos dando um coração grato, capaz de reconhecer as benesses que o Senhor nos tem dado. Dessa forma, nós te oramos consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos essa oração com alegria no coração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Convido você a voltar uma vez mais ao texto bíblico que lemos anteriormente. Nós fizemos a leitura do Salmo de número 86. Eu gostaria de recrutar este mesmo salmo para a nossa reflexão, ou um recorte dele. Estamos abrindo novamente as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 86, e agora nós vamos nos deter sobre esta porção que vai do versículo 8 ao versículo 10. E eu peço a você, caso tenha uma Bíblia consigo, que mantenha a sua Bíblia aberta e acessível ao longo deste nosso exercício de reflexão, de meditação, porque o nosso desejo é aprofundarmos o olhar no texto bíblico e ter o texto à mão ao longo do exercício só nos faz bem. Estamos, portanto, no livro dos Salmos, mais uma vez visitando o Salmo 86, agora com o fim de meditarmos nele, apreciando o trecho que vai do verso 8 ao verso 10, onde consta assim: Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que lemos, este recorte que fizemos no Salmo de número 86, é emoldurado, por assim dizer, por uma declaração veemente, uma declaração a respeito do caráter singular do Deus de Israel. Diz o versículo 8, abrindo a passagem: Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Ou seja, não há nenhum outro que seja sequer parecido com ele. A sua singularidade é tal que, ainda segundo o mesmo versículo, nada existe que se compare àquilo que ele faz. Sim, este Deus único na sua essência é também absolutamente singular no seu agir. Estas mesmas verdades enunciadas no versículo 8 são, de certa maneira, reafirmadas no versículo 10, que fecha esta passagem, dizendo: Pois tu és grande
ou, em outras palavras, grande como nenhum outro, e operas maravilhas, ou seja, ages numa esfera em que só tu mesmo podes fazê-lo. E é por isso que a sentença final declara de modo enfático, veemente, só tu és Deus. Bom, é isto que o texto nos fala acerca do Senhor ou do modo como é percebido pelo salmista. Mas a porção central do texto se dedica a uma outra coisa. O versículo 9, que é emoldurado por estes outros dois, se interessa pela consequência de tudo isto. Veja, o que Deus é e o que Deus faz, e que é o motivo dos versículos 8 e 10 emoldurando esta passagem, produz como resultado aquilo para que nos aponta o versículo 9, ou ao menos deveria produzi-lo. O versículo 9 trata da necessária reação que compete a nós, homens, diante deste fenômeno que é o próprio Senhor e o seu agir. O que nos cumpre diante desta grandeza tão singular? O que nos cabe face a um Deus tão distinto e único, tão majestoso e incomparável na sua essência, no seu proceder? Bom, é justamente de nós, portanto, que trata o versículo 9. Eu vou ler o versículo 9 uma vez mais para você, a fim de trazer à memória este texto que é o cerne da passagem. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Note, há uma certa expectativa depositada sobre as nações. Quais nações poderíamos indagar? O texto declara de modo totalizante todas as nações, frisando inclusive todas as nações que fizeste. Sublinhando, portanto, o fato de que as nações que há são obra do Senhor. Não há nação que não tenha sido concebida por Ele, porque Ele é o Criador de tudo e de todos, do mundo e de tudo aquilo que nele se contém. Ora, nós estamos, portanto, contidos nesta imagem. Nós fazemos parte deste conjunto evocado pelo salmista na rubrica Todas as nações que fizeste. E esta passagem, portanto, diz respeito a nós. Ela trata daquilo que compete a mim e a você face esta realidade tão singular, tão grandiosa que é o Senhor e o seu agir. Como devemos nos portar face a este ente tremendo, maravilhoso e único a que por fim nomeamos por Deus? Bom, aquilo que nos cabe, o que nos cumpre, o que nos compete, está aqui exposto no versículo 9 por meio de 3 verbos. Você sabe o papel que os verbos desempenham num discurso. Eles evocam as ações. Estas são, portanto, as ações que nos cumpre praticar. E a primeira delas é: virão, diz o texto, todas as nações que fizeste virão. Virão aonde? Ou virão a quem? Bom, é evidente pela leitura que fazemos. Virão a ti, Senhor. Esta primeira ação dá conta de um necessário passo na direção daquele que já veio ao nosso encontro, mas que é o necessário
ponto de convergência de todas as coisas. A Bíblia nos apresenta o nosso Deus como a origem e o termo de toda a realidade. Já o livro do Gênesis nos mostra o Senhor como o Criador de todas as coisas. E este livro está posto no início da Bíblia. Mas, doutra feita, vemos também o livro do Apocalipse nos indicando o Senhor como o termo de todas elas. Nos termos, inclusive, do próprio livro do Apocalipse, o Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É onde tudo começa e onde tudo termina. E todas as coisas convergem para Ele, assim como nós a Ele devemos nos volver também. Note, portanto, que dentro desta dinâmica, que é a dinâmica da própria realidade de um mundo criado por Deus, dar as costas a Deus é tentar caminhar na contramão da própria natureza. É tentar nadar contra a correnteza da própria dinâmica da realidade. Fomos feitos pelo Senhor e fomos feitos para o Senhor. E tentar fazer o contrário do que está proposto aqui, ou seja, tentar caminhar para longe dele, na direção contrária a ele, só vai nos acarretar dor, sofrimento, só nos colocará em disposição contrária, oposta àquilo para que fomos concebidos, ou seja, a nossa própria essência. O Senhor é Deus e a Ele devem vir todos. O texto, portanto, em primeiro lugar, fala da necessária atenção que devemos devotar a Deus, de como as nossas vidas devem estar orientadas a Ele, como as nossas atenções, interesses e prioridades devem estar sempre voltados a Ele mesmo, mas não apenas isto. Veja, ainda no verso 9, todas as nações que fizeste, em primeiro lugar, virão. Em segundo lugar, prostrar-se-ão. O texto fala da necessidade de nos prostrarmos diante do Senhor. Aliás, esta passagem me faz recordar uma canção inspirada nela mesma, que diz assim: todas as nações virão e adorarão diante de ti. Ué, pastor, a canção diz adorarão, mas a tradução que temos diante de nós, ou pelo menos esta que estamos apreciando, a de João Ferreira de Almeida, diz prostrar-se-ão. Tem diferença, não tem? Tem diferença em termos, mas a ideia fundamental permanece a mesma. Prostrar-se, curvar-se, é precisamente a atitude daquele que reconhece a grandeza de quem está diante de si. É a atitude de quem olha para Deus e percebe nele uma distância indizível de si mesmo. Afinal, ele é o Santo, Santo, Santo e nós somos pecadores. Ele é o Todo-Poderoso e nós indizivelmente frágeis. Ele é eterno e nós tão efêmeros. Ele é perfeito, nós tão frágeis. Ele é grandioso e nós somos ínfimos. Adoração é precisamente o reconhecimento de quem Deus é. E a atitude de prostrar-se é justamente o reflexo da consciência que desenvolvemos, então, acerca de quem nós somos. Veja, são atitudes fundamentais que devem ser tomadas por
todos aqueles que estão diante da grandeza de um Deus absolutamente único, incomparável e maravilhoso em seu ser e em seu proceder. Voltar-se para Ele, prostrar-se diante dele. Mas não apenas isto, diz o texto. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e por fim, glorificarão o teu nome. Note, 3 verbos: virão, prostrar-se-ão, glorificarão. Glorificar a Deus. Já o nosso catecismo, o Catecismo de Westminster, nos lembra em sua primeira pergunta ser este o nosso fim principal. Somos todos feitura de Deus, obra do Criador. Fomos concebidos por Ele segundo o propósito que é seu. E o propósito fundamental do Criador para as nossas vidas, enquanto seres humanos que somos, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Note, trata-se de um duplo propósito, mas há uma ordem esposada aqui: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou ainda, glorificar a Deus e, glorificando-o, gozá-lo para sempre. Fomos concebidos para a glória de Deus. E este é o nosso mistério fundamental. Buscamos glorificá-lo e fazê-lo por inteiro, ou na inteireza do nosso viver. Subordinamos todo o nosso ser e todas as áreas de nossas vidas a este mesmo propósito. Se vivemos, vivemos para a glória de Deus. Se nos movemos para a glória de Deus. E tudo aquilo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Seja em atos concretos, seja em palavra, seja em pensamento, a completude de nossa realidade está comprometida com este mesmo princípio. Afinal, é segundo este mesmo princípio que fomos concebidos. Ora, o texto que lemos nos fala, portanto, de um Deus único e incomparável, de grandeza e maravilha singular. Não há outro que seja como Ele, só Ele é Deus. E como nós nos portaremos diante deste Deus tão singular e distinto, como nós agiremos, o que nos cumpre, que responsabilidades cabem a nós, que expectativas estão depositadas sobre os nossos ombros. Virão, prostrar-se-ão, glorificarão. Volveremos a Ele as nossas atenções e as nossas prioridades, adoraremos a Ele, reconhecendo em todo tempo a sua grandeza, o seu senhorio, subordinando-nos a nós mesmos a esta majestade, e glorificaremos o seu nome, empenhando nesse mistério a inteireza de nosso viver. Pastor, tudo isto muito lindo e inspirativo, e eu concordo com todas estas coisas de pronto. Afinal, elas estão bastante evidenciadas no texto que acabamos de ler. Mas tenho dificuldades em realizá-las, justamente porque sou falho, limitado, pecador. Como poderei concretizar um intento tão excelente assim, que parece inclusive estar para além das minhas possibilidades? Eu te conto o segredo. Na verdade, tudo isto a nós, é de fato muito difícil, quiçá impossível, mas não estamos sozinhos ao nos empenharmos nesta tarefa. Porque o Todo-Poderoso Deus é aquele que nos deu a Jesus
Cristo como o Senhor e guia, como o bom pastor que nos conduz pelo caminho que devemos trilhar. É precisamente Ele quem nos diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E não o faz para zombar de nós, como quem, cônscio da nossa incapacidade, fosse rir-se em si mesmo de nossos tropeços. Mas o faz porque nos dá meios para que sejamos assim. Ele é aquele que enviou-nos o seu Espírito, que habitando os nossos corações, ilumina o nosso viver e nos habilita a toda sorte de boa obra. Portanto, volte-se ao Senhor, adore o Senhor, glorifique o Senhor e faça-o no poder do Espírito Santo e em o nome de Jesus. Amém. Passando a um tempo de comunicações, quero destacar que no último dia 12 de junho, Dia dos Namorados, o nosso grupo de casais promoveu um encontro agradabilíssimo para os casais da nossa igreja. Uma noite toda ela preparada com muito carinho pela direção do nosso grupo, que decorou o nosso salão social, providenciou todos os detalhes e proporcionou a nós uma noite verdadeiramente inesquecível. Um clima muito amigo, muito fraterno e uma dinâmica permeada por muita alegria e brincadeiras. Desfrutamos ainda de uma mesa farta e deliciosa, e a turma saiu daqui, foi tarde da noite e com gostinho de quero mais. Se você ainda não participa do nosso grupo, bom, você deve fazê-lo. Você, casal, venha estar conosco nos próximos encontros. O objetivo é simples: queremos fomentar a união entre os casais e a comunhão que partilhamos todos, refletindo sobre o tema do matrimônio e da família, sempre fazendo à luz da palavra de Deus, consoante a sua santidade. Venha estar com a gente, acompanhe nas nossas redes sociais as datas dos próximos eventos e fique ligado, porque gostaríamos muito de ter você conosco também. E no último domingo, dia 14 de junho, embalados pelo clima da Copa do Mundo, os nossos adolescentes passaram um dia muito, muito especial aqui conosco, a Copa dos Adolescentes, oferecida pelo Departamento de Crianças e Adolescentes da nossa igreja. Foi uma programação toda ela pensada para oferecer à nossa turminha um dia mágico, de muita alegria, de muita integração. Eles puderam vivenciar de fato o gozo que é fazer parte da família da fé, aqui na Casa do Senhor. A programação começou às 9h30 da manhã, estendendo-se até às 16h30, com muitas gostosuras, muitos jogos e atividades. A turma saiu cansada daqui, mas com um sorrisão estampado no rosto. Nas nossas redes sociais você encontra mais imagens desse evento e fica o ensejo para que você, adolescente, venha estar conosco. E você que tem filhos, netos, adolescentes, possa trazê-los também para dividirem com a nossa turminha tudo isso de maravilhoso que só mesmo no seio da família da fé se pode vivenciar. E hoje, dia 21 de junho, terceiro domingo do mês, no culto vespertino, às 18 horas, de forma presencial, aqui no santuário, nós vamos participar da Ceia do Senhor. Vamos comungar no pão e no cálice, aurindo do sacramento eucarístico toda a sorte de bênçãos que Deus mesmo destinou a nós através deste meio de graça. Venha desfrutar com a gente deste momento tão sublime na liturgia do culto e seja abençoado você também. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, orando a prece que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.